Boys in Pink apresenta Pink Talk. Olá, manos, eu sou o Panda e você está no Pink Talk, um novo quadro do Boys in Pink Podcast. E hoje a gente vai falar sobre o Dia Internacional da Mulher, que é uma data que foi oficializada pela Organização das Nações Unidas em 1975. O Dia Internacional da Mulher ele é comemorado desde o início do século XX, mas ele tem um início de uma forma um tanto trágica, né? As mulheres elas reivindicaram os direitos delas, né? Durante a Revolução Industrial, um pouco depois da Revolução Industrial, se não me engano, se não me falha a memória, junto com movimentos sindicalistas e socialistas da época, as mulheres elas tinham condições de trabalho piores do que as dos homens. Naquela época, os homens que eram operários eram mal vistos pela sociedade, eram vistos como pessoas sem instrução, pessoas sujas, pobres. E então você imagina isso para uma mulher, né? Naquela época, a mulher trabalhar era um absurdo, mas muitas mulheres eram viúvas. Não que elas não fossem capazes de ter um emprego se elas fossem casadas, mas o preconceito ainda era muito maior, porque os homens não aceitavam que as mulheres trabalhassem. Mulher, ela tinha que ficar dentro de casa, né? Cuidando dos filhos, cuidando dos pais, muitas vezes dos sogros. E, bom, o que passa na história, né? Houve um incêndio em Nova York no ano de 1911, onde aproximadamente 146 pessoas morreram, né? Dentre elas, 125 pessoas eram mulheres. Dessas mulheres que morreram, elas, como as condições de trabalho eram muito precárias naquela época, as mulheres elas acabaram se juntando, igual eu falei, junto com os movimentos, e começaram a impor melhores condições de trabalho. Não só a questão salarial, mas também as condições de trabalho eram precárias. Então vocês imaginam, para uma mulher fazer esse tipo de trabalho, eram trabalhos braçais, né? Não querendo entrar em questões biológicas, mas era muito difícil uma mulher fazer o trabalho de homem dentro de uma fábrica. Mas acontecia, era necessário, elas precisavam se manter. E até hoje as mulheres lutam dentro do mercado de trabalho por igualdade. E, a gente tá no século... A gente tá em 2020, século XXI, sabe? E até hoje as mulheres lutam por isso. Desde antes de 1975, que é quando foi oficializado pela ONU. O primeiro Dia Internacional da Mulher foi celebrado em 1908, nos Estados Unidos, quando aproximadamente 1.500 mulheres elas aderiram à manifestação em prol da igualdade econômica do país e junto com o Partido Socialista nos Estados Unidos, no dia 28 de fevereiro, elas conseguiram fazer um protesto, né, onde reuniu mais de 3.000 pessoas em Nova York e acabou fechando muitas fábricas têxtil em Nova York. Aproximadamente 500 fábricas fecharam em Nova York por isso, né, depois desse incêndio. Mas o que a gente precisa lembrar é que assim, as mulheres elas fazem trabalhos que ajudam a gente a ter as coisas que a gente tem hoje, e a gente acaba atribuindo muitas coisas aos homens, né? E eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente. O primeiro computador do mundo, ENIAC, né? Um dos primeiros computadores do mundo, na verdade, se não fosse as mulheres, ele não teria existido, né? A parte operacional mesmo era feita por mulheres. Era um grupo de mulheres, né, que fazia essa parte. E que o espaço onde cabia a mão eram cartões perfurados, né? Quem tiver curiosidade, pesquisa sobre quem, né, do meio da tecnologia acaba conhecendo. Eu sempre falo sobre isso porque é a minha área de atuação, né? O espaço do cartão perfurado, quando ele travava, a mulher tinha que enfiar a mão e tirar, porque a mão era mais fina, o homem tinha a mão um pouco mais grossa e tudo mais, então não cabia no espaço, então não conseguia tirar. E olha que interessante, naquela época, as mulheres também tinham que lutar pelos seus direitos, mesmo já o cargo precisando delas, né, era um cargo extremamente feminino, elas ainda precisavam lutar por direitos iguais de trabalho, porque não tinha só mulher nessa área operacional. Tinha algumas mulheres que acabavam chefiando alguns setores. Era muito difícil para a época você ver uma mulher
chefiando um setor, independente do segmento da empresa. Ainda hoje é uma coisa muito, muito, muito difícil você... Assim, não muito difícil, mas você... Hoje a gente, graças a Deus, ao cosmos, ao que você acreditar, isso vem mudando na realidade. As empresas estão abrindo os olhos, né? Mas vamos voltar um pouquinho mais para a história, né? Durante a Segunda Guerra Mundial comendo solta e as mulheres continuaram fazendo protestos por igualdade, né? Uma curiosidade, existe na Rússia e na China, o Dia Internacional da Mulher é feriado nacional. Não é só um dia onde as mulheres recebem flores, bombons. Cara, o que eu vi durante essa semana de amigas minhas postando, minha empresa é isso, pá, não sei o que, sabe? Tipo, ganhei flores, melhor empresa. Mas o chefe comete assédio moral, sabe? Durante o ano todo. Mas nesse dia ele dá flor e bombom. Não é só isso, não é só flor e bombom. A gente tem que lembrar de todas as coisas que as mulheres fizeram, né? Eu queria falar um pouquinho sobre as invenções que as mulheres coisas que foram inventadas por mulheres que a gente atribui a homens, né? O jogo Monopoly foi a Elizabeth Meg Phillips. Ela criou o jogo Monopoly em 1903 e a gente vê o bonequinho e acha, algumas pessoas remetem isso a invenções masculinas, né? A própria matéria escura foi a Vera Rubin que descobriu entre os anos de 1960 e 1970. Ela estava estudando as galáxias e tentando descobrir como as estrelas eram capazes de se mover, né, de uma forma tão rápida. E ela descobriu a matéria escura. Os sutiãs modernos também foi inventado por uma mulher. Foi a Carrie C. Crosby. Se eu não me engano, é Crosby que se pronuncia. Ela tinha 19 anos e ela estava irritada com os espartilhos. E naquela época as mulheres tinham que andar sempre elegantes, né, finas. Ainda hoje existe no meio corporativo, as mulheres têm que estar sempre alinhadas, de saia apertada, salto alto, né? Naquele traje totalmente executivo, os homens de terno e gravata. Mas é louco pensar que naquela época elas tinham que usar espartilho. As mulheres eram basicamente instrumentos de reprodução e eram basicamente para procriação e afazeres domésticos, né? E com 19 anos, a Carrie C, boladona de amor da vida, decidiu criar o sutiã, porque ela não aguentava mais, e acabou fazendo isso. E, tem 1 milhão de... Dan, corte essa parte, obrigado. A divisão dos átomos foi a Leismater. Eu não consigo falar o nome dela, mas enfim. Ela conseguiu dividir um átomo. E ela tinha um companheiro, né, de laboratório, o Otto Hahn. Ele acabou ficando com uma boa parte do mérito por ser homem e tudo mais. E todas as coisas que a gente já sabe que acontece. O caminho da Lua foi encontrado por Katherine Johnson. Se não fosse essa mulher, engenheira da NASA, a gente não teria conseguido chegar até a Lua. A gente não conseguiria ter encontrado tirar uma primeira foto de um buraco negro se não fosse uma mulher. Se não fosse a Kate Bowman, a gente não teria conseguido isso. Fora as outras invenções que mulheres fizeram, né, que se não fosse as mulheres a gente não teria conseguido o limpador de para-brisa, a Mary Anderson. Muitos caras falam que mulher no volante, perigo constante. Se não fosse ela, você não ia conseguir enxergar nada na tua frente em dia de chuva, dia de neve, enfim. O cromossomo X e Y, a Annette Stevens. Então, a gente precisa valorizar um pouco mais as mulheres, não só no dia 8 de março. Não adianta você, como chefe numa empresa, ou você como chefe de família mesmo, se sua esposa está desempregada, você fazer um texto fofo, uma mensagem fofa, fazer um café da manhã no dia da mulher ou no dia das mães, e esquecer de toda a luta que elas tiveram até aqui para conseguir igualdade, ou você esquecer desse dia você lembrar desse dia e esquecer dele durante o resto do ano e tratar sua esposa mal, né? Eu sempre falo que as pessoas são como plantinhas. A gente tem que regar. Como a gente rega, não vai jogar água nas pessoas, né, mano? A gente dá amor, a gente dá carinho, a gente dá respeito, que é o que o ser humano precisa, né? Aqui a gente no Boys in Pink a gente não quer pagar de
de homens desconstruídos. A gente tem noção do nosso papel na sociedade. E é por isso que a gente fez o Pink Talk, né? E eu queria agradecer vocês por terem ouvido até aqui, né? Queria parabenizar todas as mulheres pelo seu dia. Continuem lutando pelos seus direitos. Se precisarem de ajuda, o Boys in Pink tá aqui para ajudar. A gente corre junto. O Boys in Pink, lembrando que é um espaço aberto para discussões saudáveis e inteligentes, né? E vocês vão encontrar o Boys in Pink no Google Podcast, no Deezer, no Spotify e no YouTube. E nas nossas redes sociais, Facebook Boys in Pink Podcast, se eu não me engano, é só Boys in Pink. E no Instagram, Boys in Pink ou Boys in Podcast, eu nunca lembro o preço dos meninos. Outra coisa, eu não falei sobre o Pink Talk. O Pink Talk é um novo quadro que a gente tem aqui no Boys in Pink. A gente vai trazer alguns assuntos da semana, né? Algumas curiosidades, algumas notícias. De vez em quando vai ter esse conteúdo extra totalmente free. Você não vai precisar pagar nada para ver o Pink Talk. Ele vai estar disponível. E, bom, é isso. Cada semana um apresentador diferente. Eu, o Dan e o Renan. Muito obrigado. Fiquem com quem você acredita. E até a próxima. Você não ouviu nada.